Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Meus irmãos e irmãs, as palavras ambição e ambicionar são geralmente usados de maneira negativa, frequentemente para designar ou com referência à busca desenfreada, desmedida, podemos dizer assim até obcecada por coisas como fama, poder, riquezas, lazer. Frequentemente as pessoas ambicionam ficar conhecidas, se tornarem conhecidas, alcançar cada vez mais poder, ganhar na loteria para assim, usando a expressão popular, poderem viver de papo para o ar, sem fazer nada, sem trabalhar. Com certeza, são essas as ambições de muitas pessoas no que diz respeito à vida diária, ao cotidiano. Muitas pessoas têm colocado as suas ambições, os seus desejos intensos nessas coisas. Os irmãos vão ver, depois eu vou explicar o significado da palavra traduzida na nossa Bíblia por diligenciar, no versículo 11, que a passagem que nós acabamos de ler trata das ambições legítimas para o crente, para a vida do crente. Temos estudado essa primeira carta aos Tessalonicenses e os irmãos conhecem bem o contexto em que esses dois versículos que nós acabamos de ler se encontram. O presbítero Célio leu há pouco, desde o versículo 1 até o versículo 10, e exatamente esses versos constituem o contexto em que os versículos que nós encontramos devem ser compreendidos, em que eles devem ser compreendidos. No versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo roga e exorta os membros da igreja de Tessalônica a maneira como eles deveriam viver de modo que pudessem efetivamente agradar a Deus, a viverem uma vida cotidiana que agradasse ao Senhor. E a progredirem nessas virtudes. Nos versos 2 ao verso 8, como estivemos considerando há 2 domingos atrás, o apóstolo Paulo aplica essa exortação geral que encontramos no versículo 1 acerca de uma vida agradável a Deus, de uma conduta que agrada ao Senhor, no que diz respeito à pureza sexual,
viver de maneira que agrada a Deus, nessa área que se constituía certamente um problema para as igrejas, naquele contexto do mundo na época, caracterizado por uma terrível permissividade sexual. E no domingo passado, estive aqui considerando com os irmãos a aplicação que o apóstolo Paulo faz da exortação geral que se encontra no versículo 1, no que diz respeito ao amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, ou no que diz respeito ao amor fraternal, diz o apóstolo Paulo, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E eu estive aqui considerando com os irmãos essa exortação do apóstolo Paulo ao amor fraternal, chamando a atenção dos irmãos para a natureza desse amor, o amor fraternal, para a fonte desse amor que é divina, para o escopo desse amor e para a necessidade de progredirmos na manifestação do amor fraternal, do amor de uns para com os outros, dos membros da família da fé. Agora, nos versos que nós acabamos de ler, irmãos, os versos 11 e 12, o apóstolo Paulo dá continuidade ao texto. Observem que o nosso texto está ligado ao versículo 10. Observem, por favor, irmãos, que no versículo 10, no final do versículo 10, o apóstolo Paulo diz: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E o versículo 11 começa exatamente com essa conjunção: e a diligenciardes. Estamos, portanto, aqui, vemos aqui, portanto, a ligação gramatical mesmo do versículo 11 com o versículo 10. Utilizando-se de um infinitivo no versículo 10, progredir, uma exortação a progredir cada vez mais, o apóstolo Paulo inclui uma outra exortação, utilizando um outro infinitivo, a diligenciar. Ele orienta a igreja cada vez mais. Portanto, aqui temos essa relação, essa ligação com o texto que eu procurarei deixar mais claro, um pouco mais claro, adiante na nossa exposição. E o assunto, nesses versos 11 e 12, é exatamente exortações, assim como tínhamos exortações ali no versículo 10, com relação ao amor, aqui temos exortações no que diz respeito à nossa vida diária, à nossa conduta no dia a dia, a maneira como o crente deve viver no dia a dia, especialmente no que diz respeito às nossas atividades, ao nosso trabalho. Mas talvez os irmãos estejam estranhando porque eu comecei fazendo referência à ambição, e digo que essa passagem diz respeito a quais devem ser as ambições do crente no que diz respeito ao dia a dia, no que diz respeito à vida diária. Embora a palavra ambição e o verbo ambicionar sejam utilizados frequentemente, como eu mencionei, no sentido negativo, com relação a uma busca desenfreada e desmedida por coisas como riqueza, poder, fama e coisas semelhantes a essas, a palavra também pode ser utilizada no sentido positivo, com relação a coisas que nós devemos perseguir, que nós devemos buscar, que nós devemos focalizar no que diz respeito
ao nosso dia a dia, à nossa vida diária. E a palavra aqui traduzida no início do versículo 11 como diligenciar, exortamos a diligenciardes, significa empenhar-se ou esforçar-se ou aspirar ou ainda alguma coisa que devemos perseguir como alvo. Poderíamos até traduzir a palavra aqui por uma expressão maior, como considerar questão de honra, como questão de honra. Poderíamos ler esse versículo, o início desse versículo, relacionando ao versículo 10, sabendo que trata-se de uma continuação da exortação mencionada no final do versículo 10, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a fazerdes uma questão de honra as coisas que eu vou agora mencionar. Mas os estudiosos do Novo Testamento sempre fazem referência ao significado literal da palavra composta na língua original grega, aqui traduzida por diligenciardes, como tendo por significado ambicionar. Ambicionar. Realmente, a própria história do significado literal dessa palavra transmite essa ideia. Trata-se de uma palavra composta do verbo amar e da palavra do substantivo honra, amar a honra. E assim, nesse sentido negativo, essa palavra ela se originou, mas ela veio a alcançar uma conotação mais ampla de ambicionar, uma coisa que nós queremos muito, anelamos muito. E aquele que ambiciona alguma coisa, normalmente se empenha e se esforça por alcançar essa coisa. Exatamente por isso, meus irmãos, eu estou dando como tema esta mensagem as ambições do crente com relação à vida diária, porque é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo nos menciona aqui nessa passagem. Ela trata daquilo que é legítimo e desejável que nós, como crentes em Cristo, coloquemos como questão de honra na nossa vida, como motivos legítimos, como ambições legítimas no que diz respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida diária, a como devemos nos conduzir, a como devemos andar, a como devemos viver a vida cristã, de maneira lembrem do verso 1, que o apóstolo Paulo vem detalhando aqui, viver de maneira agradável a Deus, que é o grande propósito da vida do crente, que é a ambição maior do crente, que todas as nossas ambições da vida diária devem nos condicionar, nos conduzir e para isso, devem nos dirigir. Portanto, irmãos, vamos considerar esses 2 versículos da palavra de Deus sobre esse tema, as ambições do crente com relação à vida diária. E observem, por favor, irmãos, esses 2 versículos, que eles estão naturalmente divididos, como de fato os 2 versículos aqui se encontram. No versículo 11, o apóstolo Paulo apresenta quais são utilizando 3 infinitivos, 3 verbos no infinitivo presente no grego, que dá a ideia daquilo que deve ser uma ação contínua, uma busca contínua, constante na nossa vida. Ele apresenta o que deve ser, quais devem ser os objetos da nossa ambição, da ambição legítima do crente. Quando ele diz, e a diligenciardes por viver tranquilamente, esse é vamos traduzir aqui, por ambicionardes, viver tranquilamente. 2, cuidar do que é vosso. 3, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. E o versículo seguinte, o versículo 12, apresenta
aquilo que são os propósitos dessas ambições da vida diária do crente. De modo que, o apóstolo Paulo usa aqui uma conjunção grega que é utilizada frequentemente como para introduzir cláusulas de propósito, cláusulas finais, portanto, com o propósito de vos portardes com dignidade para com os que são de fora e de nada venhais a precisar. Vamos, portanto, irmãos, observar primeiro quais são os objetos legítimos da ambição do crente no que diz respeito à nossa vida diária, ao nosso viver diário. Como eu disse antes, a ambição de muitas pessoas no que diz respeito ao viver diário é ganhar na loteria e poder desfrutar desse monte de dinheiro e então poder comprar tudo o que quiser, viver sem trabalhar. Essa certamente é a expectativa, o desejo, a ambição de muitas pessoas no que diz respeito ao viver diário, à conduta diária. Mas o crente não. O apóstolo Paulo apresenta aqui quais são essas ambições legítimas para a vida do crente, e a primeira delas, observem o que o apóstolo Paulo diz aqui, é exatamente viver tranquilamente, e a diligenciardes ou ambicionardes viver tranquilamente. Evidentemente, o contexto deixa absolutamente claro que o apóstolo Paulo, por vida tranquila, ambicionar-vos viver uma vida tranquila, ele não quer dizer uma vida passiva, uma vida inoperante, uma vida preguiçosa, uma vida ociosa, uma vida caracterizada pela inatividade. Meus irmãos e irmãs, evidentemente o apóstolo Paulo não quer dizer isso aqui, porque o restante da passagem, como nós vamos considerar, simplesmente impede esse tipo de entendimento da palavra aqui traduzida por tranquilidade. Viver uma vida tranquila deve ser a ambição do crente, mas isso não significa uma vida descansada, uma vida inoperante, uma vida ociosa, uma vida passiva. Significa, sim, observem o que eu vou dizer, uma vida moderada, um viver sóbrio, uma vida ordeira. Sugiro aos irmãos que o significado dessa palavra pode ser melhor compreendido quando nós lemos a passagem paralela no que diz respeito ao assunto que o apóstolo Paulo trata nesses dois versículos, que com a graça de Deus nós consideraremos quando estudarmos a segunda carta aos Tessalonicenses, que é meu propósito, no capítulo 3 da segunda carta, onde ele aborda o tema geral que ele aborda aqui de uma maneira mais detalhada e nos permite compreender melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer por vida tranquila aqui. O oposto dessa vida que o apóstolo Paulo se refere aqui por uma vida tranquila é mencionado no capítulo 3 da segunda carta, nos versos 6, no verso 7, no versículo 10, pelo termo andar, viver ou nos conduzirmos de maneira desordenada. É o oposto daquilo que ele quer dizer lá por tranquilo. Poderíamos até traduzir ali uma vida ordenada. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente
e não segundo a tradição, o ensino que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo como, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão de graça à custa de outros. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para vos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Esse versículo 11 é uma exposição da passagem que nós estamos considerando hoje à noite. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, anotai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Os irmãos percebem, podem entender melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer, não apenas no início aqui do versículo 10, quando ele, no versículo 11, quando ele exorta a igreja a se esforçar, a diligenciar, a ambicionar viver tranquilamente. Na realidade, o que estava acontecendo, o que nós podemos inferir que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, era que pelo menos alguns membros da igreja, por acalentarem uma obsessão escatológica relacionada à segunda vinda de Cristo, procediam de maneira equivocada, de maneira desordenada, raciocinando provavelmente mais ou menos assim: bom, já que a vinda de Cristo é iminente, já que Ele está para retornar, então, para que nós nos empenharmos e nos esforçarmos e trabalharmos e diligenciarmos? E provavelmente alguns irmãos estavam deixando as suas atividades, estavam negligenciando as suas vocações, o seu trabalho, e passando a viver de maneira ociosa, desordenada, em virtude dessa visão equivocada e dessa atitude equivocada. A carta aos Tessalonicenses é conhecida pelo tema teológico, um assunto teológico que as duas se concentram, que é exatamente esses temas escatológicos, essa segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo reconhece como positiva a esperança da igreja, dos membros da igreja de Tessalônica. Reconhece como positiva a operosidade da sua fé, a abnegação do amor daqueles irmãos e a firmeza da esperança daqueles irmãos em Cristo Jesus. Mas ele condenava essa atitude equivocada de membros da igreja que, obcecados pela segunda vinda de Cristo, negligenciavam os seus afazeres, as suas atividades, o seu viver diário e passavam a viver de forma desordenada. E o apóstolo Paulo ordena que eles vivessem de maneira ordenada, de maneira ordeira, de maneira tranquila, de modo sóbrio, de modo moderado no que diz respeito a essas coisas. Podemos perceber que havia um certo fanatismo no que diz respeito a essas coisas, como a gente identifica em algumas pessoas evangélicas até, que se concentram tanto nessas questões escatológicas
e que só falam disso, e que compram tudo que é livro que aparece com relação a esses assuntos escatológicos, e muitas vezes são levados a negligenciar as suas atividades, o seu trabalho, e deixam de ser diligentes e passam a viver de forma ociosa por causa dessa obsessão, dessa concentração indevida no que diz respeito à segunda vinda do Senhor Jesus. Um dos pais da igreja, Hipólito de Roma, ele escreveu um comentário ao livro de Daniel, e nesse comentário ele faz referência a um bispo da cidade de Ponto, que viveu por volta do ano 300 depois de Cristo, que havia datado a vinda do Senhor Jesus, que ele iria retornar no final de um determinado ano. E diz Hipólito de Roma que os membros da sua congregação começaram a deixar de trabalhar, a negligenciar as suas atividades. E depois esses membros tiveram grande problema e grande dificuldade, passaram necessidade, o peso sobre a igreja foi enorme, o testemunho para a comunidade, para a sociedade foi muito ruim. E é isso que acontece quando as pessoas deixam de viver de maneira moderada, de maneira equilibrada, de maneira sóbria, e ao invés de ambicionarem essa vida assim, aqui descrita por tranquila ou moderada nesse sentido, e passam a viver de maneira desordenada no que diz respeito a essas coisas. Mas o apóstolo Paulo exorta a igreja, aqueles irmãos, a terem como ambição, no que diz respeito ao dia a dia, a vida diária, a maneira de viver, de se conduzirem, não apenas viver tranquilamente nesse sentido, mas também, observem o que ele continua a dizer, a cuidar do que é seu, e a diligenciar-lhes por viver tranquilamente, e a cuidar do que é vosso. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está exortando a igreja a ambicionar, se preocuparem com a própria vida e não com a vida dos outros, e a não se intrometerem na vida dos outros. A ênfase aqui é na palavra traduzida por vosso, que no grego significa própria, é uma forma de expressar posse da maneira mais enfática possível no grego. Há várias maneiras, aqui é uma das mais enfáticas. A ênfase, olha, ambicionem, tenham por esforço e se empenhem e tenham o máximo cuidado no sentido de, ao invés de se intrometerem na vida dos outros, ao invés de estarem dando palpite nos negócios dos outros, a se preocuparem no que diz respeito à própria vida de vocês. Cuidem da vida de vocês, se preocupem com a vida de vocês. Nós sabemos como essas duas coisas acabam andando juntas, a ociosidade e a intromissão ou a bisbilhotice. Aqueles que não têm muita atividade própria para cuidar, eles acabam se preocupando e se intrometendo e bisbilhotando a vida dos outros, que estão nas suas atividades, nos seus trabalhos. E o apóstolo Paulo aqui está exatamente exortando aquelas pessoas que estavam vivendo vida desordenada por causa dessas visões equivocadas acerca da atitude deles com relação à vinda de Cristo, ao invés de a não se intrometerem na vida dos outros, a não ficarem bisbilhotando a vida dos outros, a não invadirem, não extrapolarem o escopo da responsabilidade de cada um no que diz respeito às suas vocações e às suas relações. É claro que um pai não está bisbilhotando e se intrometendo na vida dos filhos, porque está dentro do seu escopo supervisionar a vida dos filhos. É claro que os presbíteros da igreja não estão bisbilhotando a vida dos membros da igreja, porque está dentro do escopo da nossa vocação, da nossa responsabilidade, do nosso ofício, supervisionar a vida espiritual do rebanho, e como atalaia, vigiar, cuidar
e ajudar os irmãos nesse sentido. Evidentemente, essa instrução, essa orientação de respeito a não nos intrometermos na vida dos outros, que não é da nossa conta, e cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso próprio trabalho, cuidar das nossas próprias atividades, nos preocuparmos com aquilo que é nosso, que nos diz respeito, e não com aquilo que diz respeito à vida dos outros e que não está nas nossas mãos e não nos compete nos intrometer ou bisbilhotar, exatamente nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando aqui. Esperando a vinda de Cristo, achando que por isso não precisavam trabalhar, afinal de contas Jesus estava para voltar, negligenciavam os seus trabalhos, as suas atividades, e negligenciando as suas atividades, não tinha que usar o tempo para alguma coisa, e utilizavam o tempo para se meter nas atividades dos outros e bisbilhotar a atividade e as ações e a vida daqueles que eles não deveriam se intrometer nem bisbilhotar. Portanto, meus irmãos, devemos ter, o apóstolo Paulo diz que aqueles membros deveriam ter como ambição na vida e se empenharem para viver de maneira tranquila, parece até uma contradição, não é? Ambicionar ou esforçar ou diligenciar para viver tranquilamente. Mas é que viver tranquilamente aqui, como eu mencionei, não se refere a uma vida ociosa, a uma vida passiva, mas se refere a uma vida moderada no que diz respeito aos a não viver de maneira ociosa na realidade. E como segundo objetivo na vida, como segunda ambição, diligenciar, cuidar do que é nosso, sermos zelosos nas nossas vocações, zelosos nas nossas relações, zelosos com aquilo que Deus graciosamente nos concedeu e nos deu. Com muita frequência as pessoas deixam de cuidar do que é seu para meter o dedo e se intrometerem na vida e no trabalho das outras pessoas, não estando essas pessoas debaixo do escopo da sua responsabilidade, do seu dever, das suas vocações, das suas relações. Mas há, como eu mencionei antes, uma terceira ambição que o apóstolo Paulo menciona aqui. Na realidade, todas as três estão intimamente relacionadas. Paulo não está falando aqui, não tem em vistas aqui três classes diferentes de pessoas, como os irmãos poderão perceber, eles devem estar percebendo, mas ele tem em vista aqui uma mesma classe de pessoas que primeiro vivia de forma desordenada, se intrometendo na vida dos outros, e aqui ele enfatiza uma terceira ambição, isto é, trabalhar com as próprias mãos, como sendo uma coisa desejável, que o crente deve focar na sua vida, deve se empenhar, se esforçar, diligenciar, deve ambicionar, ter um trabalho. Enquanto que outros ambicionam não ter um trabalho, o crente, a posição cristã bíblica, ela vai de encontro com essa ideia e a nossa ambição deve ser trabalhar, deve ser ter trabalho mesmo. E o apóstolo Paulo aqui faz referência a trabalhar com as próprias mãos. E novamente aqui ele utiliza a palavra que eu mencionei anteriormente, colocando ênfase, trabalhar com as próprias mãos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na cultura grega, helênica na época, o trabalho manual era visto com desdém. Trabalho manual, para os gregos, eles queriam era pensar, eles queriam filosofar, estavam interessados em ouvir as últimas novidades. Trabalhar com as mãos era coisa para escravo ou para assalariado. Os gregos não viam o trabalho manual como alguma coisa digna de ser percebida, mas alguma coisa desprezível. E o apóstolo Paulo e a Bíblia
confronta essa ideia e apresenta a diligência, o trabalho como alguma coisa absolutamente digna. Na cultura da época, o ócio era exaltado. A elite era recomendável viver no ócio. E o cristianismo veio e confrontou isso. E valorizou e exaltou a diligência, o trabalho, até mesmo o trabalho manual, trabalhar com as próprias mãos. Como nós estamos vendo o apóstolo Paulo exortar aqui. Na realidade, ele menciona que ele já tinha feito isso. E, na verdade, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Quando, anunciando o Evangelho na cidade de Tessalônica, durante aquele período relativamente curto, porque teve que fugir por causa da perseguição, o apóstolo Paulo não apenas anunciou a obra salvadora e redentora de Cristo, mas ele também instruiu a igreja acerca de quais deveriam ser as suas ambições. E podemos imaginar o apóstolo Paulo ali ensinando, dizendo, olha, vocês vivem nesse contexto de moralidade, mas vocês devem ser santos, como nós já consideramos aqui. Vocês vivem nesse contexto em que o trabalho manual é desprezado e o ócio é exaltado, mas não é essa a vontade de Deus, isso não representa a vontade de Deus. Na verdade, devemos ser diligentes, vocês devem ser diligentes e trabalhadores, e, se necessário, com as próprias mãos. A realidade, meus irmãos, é que, ao que parece, algumas pessoas, provavelmente movidas por aquela obsessão escatológica que eu me referi, acabaram se aproveitando da liberalidade característica daquela igreja. Os irmãos lembram que quando o apóstolo Paulo fala do amor daquela igreja, fala com exaltação. Uma das coisas que ele lembrava com alegria daquela igreja era exatamente o amor abnegado daqueles irmãos. Ele fala da abnegação do amor daqueles irmãos. Várias vezes ele menciona que os irmãos estavam, de fato, manifestando amor nesse sentido. Se havia alguma pessoa necessitada, eles prontamente estavam ali para utilizar os recursos que Deus havia disposto para eles e ajudar as pessoas realmente necessitadas. Quando o apóstolo Paulo trata desse amor, do amor aqui na sessão anterior, que nós consideramos no domingo passado, ele se apressa a dizer, olha, vocês estão fazendo isso mesmo, graças a Deus por isso. Uma marca daquela igreja era a liberalidade, os irmãos estavam dispostos a manifestar o amor de Cristo, socorrendo e ajudando e apoiando aqueles irmãos que precisavam. O problema é que tudo indica que havia pessoas ali preguiçosas, ociosas, e que estavam tirando proveito da liberalidade daqueles irmãos e vivendo de maneira não moderada, errada mesmo, ao invés de fazer aquilo que o apóstolo Paulo recomenda na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 28, aonde, entre conselhos variados, o apóstolo Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha, não só para suprir as suas necessidades, mas até para acudir aos necessitados. Portanto, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo se dirigia à igreja, dizia, é dever nosso sermos liberais e estarmos prontos para manifestar o amor fraternal, o amor cristão, apoiando e ajudando até financeiramente aqueles irmãos que realmente passam por necessidade.
por outro lado, para aqueles que queriam se aproveitar da liberalidade da igreja e dos irmãos, ele condenava e exortava aquelas pessoas ao trabalho, exaltando até mesmo o trabalho manual como sendo alguma coisa digna de ser perseguida. Os irmãos devem saber dessa diferença cultural que nós herdamos. Nós herdamos a cultura portuguesa, em que o trabalho manual não é muito visto com muitos bons olhos, né? Por isso, na nossa cultura brasileira, aquelas pessoas que têm um pouco mais de recursos não veem com bons olhos um trabalho manual. Nós dificilmente veremos filhos de pessoas da classe média alta no Brasil trabalhando numa bomba, num posto de gasolina, colocando bomba, ou água, ou cortando grama do vizinho, ou fazendo trabalhos manuais dessa natureza, como nós vemos em países de herança protestante, onde o trabalho manual não é tido como vergonha, e por isso mesmo é bem remunerado, melhor remunerado, porque valorizado, porque tem esse pano de fundo religioso da diferença entre a visão católica que nós herdamos dos portugueses e a visão protestante que alguns países herdaram dos seus colonizadores protestantes. É exatamente esse confronto da cultura naquilo que é inadequado, inapropriado, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus que confronta essas culturas naquilo que é errado, naquilo que não é apropriado. Então vejam, irmãos, como nesse versículo 11, o apóstolo Paulo deixa claro aquelas coisas que nós como crentes devemos ambicionar no que diz respeito à nossa conduta diária, à nossa vida diária. Devemos ambicionar viver tranquilamente, moderadamente, devemos ambicionar vamos dizer assim, uma vida de discrição, não nos intrometermos e bisbilhotarmos a vida dos outros, e o trabalho dos outros, a atividade dos outros, e devemos ambicionar o trabalho legítimo, ainda que trabalho com as próprias mãos, porque isso, diante de Deus, é agradável e legítimo, e não há absolutamente nada de desonroso no que diz respeito ao trabalho mesmo, no que diz respeito ao trabalho manual. Já no versículo seguinte, no versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta dois propósitos. Devemos ambicionar essas coisas com dois propósitos. Primeiro, nos portarmos com dignidade para com os que são de fora, de modo que vos porteis com dignidade para com os que são de fora. Isto é, o propósito de merecermos o respeito dos incrédulos. A Bíblia tem muito a dizer acerca da relação do crente com os incrédulos. Eu tive que deixar de fora uma série de passagens, de considerações, porque só isso justificaria uma mensagem, um estudo, e utilizar o tempo que nós normalmente utilizamos para a pregação. Há muito a dizer. Talvez apenas um exemplo possa ser mencionado para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 12, eu vou ler também o versículo 11, nós lemos assim, 1 Pedro 2, 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras ou boas atitudes, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os autores bíblicos sempre estavam preocupados, não apenas no que diz respeito a essa relação fraternal entre irmãos, a maneira de nos comportarmos e nos conduzirmos uns para com os outros,
nesse relacionamento de irmãos em Cristo, mas estavam sempre preocupados também no que diz respeito ao nosso testemunho, a nossa conduta para com ou com relação àqueles que não são crentes, aqueles que estão de fora da família da fé, dos membros da igreja, que não constituem povo de Deus. Nesse caso aqui em 1 Pedro, Pedro está dizendo que deve ser preocupação do crente manter exemplar a sua conduta, o seu procedimento no meio dos gentios, exatamente para calar a sua boca. Quando vêm os membros da igreja procedendo de maneira adequada, com uma conduta digna, íntegra, reta, e assim venham a ser até alcançados por esse testemunho da igreja no que diz respeito à maneira de se comportar, à maneira de se conduzir nesse mundo. Os irmãos devem lembrar, quando nós estudamos aqui sobre as qualificações requeridas para o diaconato e para o presbiterato, que em ambos os casos o apóstolo Paulo faz referência ao bom testemunho dos de fora. É verdade, meus irmãos, que nós nunca conseguiremos agradar os incrédulos em todas as coisas. Eles nos olham sempre, e por mais ou melhor que nós façamos, sempre haverá e eles encontrarão algum motivo para nos condenar e assim justificar as suas próprias atitudes condenáveis. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos nos empenhar para viver uma vida com um padrão moral acima, bem acima do padrão vivido por aqueles que não são crentes. Procurando colocar as coisas da maneira mais clara possível. Na realidade, irmãos, o que o apóstolo tem em mente aqui e apresenta como motivação ou como propósito para ambicionarmos viver vida tranquila, viver vida de discrição, não nos metendo na vida dos outros e trabalhando com diligência com as nossas próprias mãos, é que não venha acontecer que aqueles que estão de fora olhem para nós e digam: olha só aquele homem ali, ele diz que é crente, ele é membro da igreja, é crente, preguiçoso, ele nem trabalha, negligente nas suas vocações, ocioso, ainda fica se intrometendo na vida dos outros, uma vida desmoderada, uma obsessão pela segunda vinda de Cristo, que o levou a parar de trabalhar. O que é isso? Quer dizer, é o crente não alcançando sequer o padrão moral do mundo no que diz respeito à diligência, no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito à discrição, no que diz respeito a uma vida sóbria e moderada. Paulo apresenta aqui como propósito de uma vida que ambiciona as coisas que estivemos considerando, as virtudes que estivemos considerando, como um desses propósitos, alcançarmos o respeito daqueles que são de fora, nos portarmos de maneira digna com relação àqueles que não são crentes. Mas ele apresenta ainda uma segunda motivação ou um segundo propósito. Se por um lado devemos nos portar de maneira digna para com os que são de fora, por outro lado, devemos ambicionar o que estivemos considerando, uma vida diligente, trabalhadora, discreta, moderada, para não sermos pesados para os de dentro, para a igreja. Olha o que ele diz no final do no versículo 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Provavelmente aqui a ideia é de nada venhais a precisar, ou como a palavra também pode ser traduzida, de ninguém venhais a precisar. Verdade, nem nos de fora, muito menos ainda, mas o contexto todo aqui parece indicar que a ênfase é especialmente não precisar da liberalidade dos de dentro. A igreja era conhecida pelo amor fraternal, como eu mencionei, pela liberalidade nesse sentido. Só que alguns estavam se aproveitando disso, e o apóstolo Paulo está aqui
exortando a igreja, os membros da igreja a serem diligentes, a serem trabalhadores, a, se necessário, a trabalharem com as próprias mãos, alcançarem o seu sustento, para dar bom testemunho para os de fora e não se tornarem pesados para a própria igreja, para os de dentro. E assim, a igreja poder assistir aqueles que realmente necessitam do amparo, do auxílio, da ajuda da igreja. Meus irmãos, seja por obsessão escatológica, fosse essa a causa principal, seja por esse oportunismo, por essa tendência de se aproveitar da liberalidade da igreja, ou provavelmente as duas coisas, o fato é que o apóstolo Paulo apresenta como um propósito de uma vida diligente, de uma vida moderada, de uma vida discreta, nesse sentido, não sermos pesados para a igreja. Mesmo quando o apóstolo Paulo trata de uma das classes de pessoas na igreja que mais razão havia para precisar do amparo, do auxílio financeiro da igreja, que eram as viúvas, ele apresenta uma série de condições, como os irmãos devem lembrar, não adianta, não temos tempo para considerar a passagem agora, para inscrever como necessitadas apenas aquelas viúvas que realmente eram necessitadas, aquelas que tinham mostrado na sua vida o trabalho na igreja, não eram ociosas, aquelas que não tinham filhos crentes que pudessem suportá-las e ajudá-las e assisti-las, e sempre temos esse cuidado na Bíblia. Se por um lado nós somos admoestados ao exercício do amor fraternal para assistir aos irmãos que realmente necessitam, por outro lado, encontramos sempre a advertência no sentido de que não é legítimo, não é apropriado estimular a ociosidade, patrocinar a preguiça e assim ainda encorajar a intromissão, a bisbilhotice daqueles que não têm o que fazer, não têm o trabalho para se concentrar na sua vida, seu empenho, seu esforço e as suas atividades, e então passam a se intrometer indevidamente na vida dos outros. Eu creio que nem precisaria eu observar que, evidentemente, o apóstolo Paulo não está condenando aqui aqueles que não têm trabalho porque simplesmente não conseguem trabalho, por questões econômicas, procuram trabalho, se empenham, se esforçam, mas não conseguem. E muitas vezes se empenham, são pessoas trabalhadoras, eu conheço vários irmãos nesse sentido, e os seus negócios às vezes não prosperam, não é por falta deles, não é por falta de diligência, mas é pelas condições econômicas mesmo do nosso país. Então, é claro que o apóstolo Paulo não se refere a esse tipo de pessoas. Essas pessoas merecem o nosso cuidado, o nosso amor cristão, o nosso apoio, nesse sentido. E é claro também, nem precisaria ressaltar isso, fazer essa observação, mas faço, o apóstolo Paulo não se refere aqui a pessoas inválidas, que não trabalham porque não podem trabalhar, dariam tudo para poder estar trabalhando, mas não têm a saúde, as condições mesmo para estar trabalhando, e por isso precisam do apoio e precisam da assistência da igreja. Paulo se refere aqui, sim, àqueles que podem trabalhar e não trabalham, aqueles que deveriam estar entregando currículo e saindo atrás de emprego e sendo diligente no seu trabalho, se necessário for, botando a mão na massa e trabalhando fisicamente mesmo, e não fazem, usando às vezes como desculpa motivos religiosos ou teológicos para justificar a ociosidade e a preguiça. Esses são condenados diretamente pelo apóstolo Paulo nessa passagem que nós acabamos de considerar. Meus irmãos, o tempo já avançou, já gastei mais do que eu imaginei, mas, entretanto, eu quero
eu quero enfatizar algumas lições dessa passagem. Aqui nós temos algumas advertências, alguns cuidados para os quais eu quero chamar a atenção dos irmãos e irmãs. Cuidado contra a ociosidade, apenas para mencionar, um cuidado contra a intromissão na vida dos outros, muita dificuldade na igreja, muitos problemas na igreja surgem quando irmãos e irmãs que têm tempo vago, de sobra, a ponto de justificar, se meterem na vida dos outros, se entremeterem nos negócios dos outros, dar palpite na atividade dos outros de maneira indevida, quando deveriam estar cuidando das próprias coisas, da própria família, da própria casa, do próprio trabalho, das próprias atividades, do próprio coração, da própria alma. E muitas vezes são um problema na igreja, porque a ociosidade oferece o tempo disponível para que se intrometam indevidamente na vida dos outros, especialmente dos irmãos, naquilo que não lhes compete, porque não está dentro do escopo das suas relações e da sua autoridade e das suas vocações. E aqui temos também uma advertência contra a excitação religiosa, a excitação escatológica desordenada que caracteriza várias pessoas, igrejas, mesmo evangélicos, no nosso país e em outros países, da época em que nós vivemos. Mas não só nessa época. Como mencionei o exemplo lá de Hipólito de Roma, poderia fornecer vários outros exemplos. A história da igreja está cheia de exemplos de exageros, de fanatismo religioso, que acabou levando com que pessoas deixassem seus empregos, abandonassem seu trabalho, por causa dessa expectativa da vinda de Cristo ou por alguma outra razão religiosa, e então acabaram se tornando tropeço e motivo de escândalo para os de fora e um peso para a igreja, que teve que socorrer aqueles que indevidamente deixaram de trabalhar ou se mostraram menos diligentes do que deveriam se mostrar como crentes no exercício das suas atividades. Algumas vezes já mencionei o exemplo de Lutero, daquele sapateiro que se converteu e que ilustra bem. Então, converteu-se, procurou Lutero, e agora o que é que eu faço? Me converti, como que sugerindo, e agora? Vou trocar de atividade? Vou para um mosteiro? E Lutero disse apenas, pois faça bom sapato e venda a preço justo. Seja mais diligente do que você era antes na sua vocação. Exerça com perfeição e de maneira justa, permita com que o Evangelho e essas verdades façam de você um trabalhador mais diligente, mais responsável, mais útil à sociedade, porque isso o Evangelho demanda de nós, o Evangelho, na realidade, requer de nós, e isso nós devemos ambicionar como crentes. Claro, sem que isso seja colocado no lugar que pertence, sem que a isso seja dado o primeiro lugar que pertence ao reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não no sentido de que nós vamos buscar o reino de Deus e ficar aqui parados esperando, e então o pão de cada dia cairá do céu. Não, mas é uma orientação no sentido de colocarmos as prioridades devidas. Buscar o reino de Deus não significa apenas buscar o reino de Deus fora das nossas atividades, mas inclui também buscar o reino de Deus no nosso trabalho, trabalhando não só para ganhar dinheiro, cada vez mais tendo atividades e funções e trabalhos e para ganhar cada vez mais e ficar cada vez mais rico. Não é isso que Deus requer de nós e exige de nós. Moderação, equilíbrio nessas coisas é o que agrada a Deus e deve ser, na realidade, a nossa obsessão. E chama a atenção dos irmãos também para os propósitos. Deus nos guarde, irmãos, de como crentes em Cristo, não nos portarmos com dignidade para com os que são de fora e não merecermos o respeito deles por causa da nossa excitação religiosa que possa se confundir com fanatismo religioso, ou por causa
da ociosidade, da falta de diligência de trabalho, ou ainda pela bisbilhotice, pela intromissão nos negócios, na vida dos outros, que não nos dizem, na realidade, respeito. Deus nos livre de não nos portarmos com dignidade para com os que são de fora. A nossa expectativa ou a nossa esperança escatológica não justifica a nossa ociosidade. Pelo contrário, se os irmãos forem ler passagens que não tenho tempo para ler, como Mateus 24, 45 a 51, Marcos 13, 34 a 37, verão que nós devemos ser achados trabalhando quando o Senhor Jesus voltar, achados no pleno exercício das nossas vocações, com diligência, quando o Senhor Jesus retornar em glória, e não usando isso como desculpa para a ociosidade ou para a negligência nas nossas vocações e nas nossas atividades. E, finalmente, irmãos, chamar a atenção para o segundo propósito que o apóstolo Paulo menciona aqui: não sermos pesados para a igreja, sermos diligentes, trabalhadores, de modo que tenhamos com que nos sustentar, oferecer o melhor conforto possível às nossas famílias, ainda termos com que ajudar aos necessitados e liberar a igreja para cuidar daqueles que são realmente necessitados, aqueles que, de fato, precisam do auxílio e da ajuda da igreja. Quero concluir, irmãos, apenas mencionando que crentes preguiçosos, fanáticos e bisbilhoteiros, ou seja, intrometidos, eles são um problema para a igreja e são uma pedra de tropeço para os de fora. Um problema para os de dentro e uma pedra de tropeço para os de fora. Na realidade, são uma fonte que consome a energia da igreja, além de recursos, às vezes, ocorre isso, e, pior, uma pedra de tropeço para aqueles que não são crentes, e que, olhando para fulano ou para Beltrano, que é membro da igreja, e vendo neles uma pessoa ociosa, intrometida, bisbilhoteira e imoderada, são impedidos de virem a Cristo, porque pensam assim: é isso que o Evangelho faz? Isso eu não quero, isso eu não quero. E Deus nos livre, meus irmãos, de que acerca de nós alguma coisa justa nesse sentido seja pensada, seja dita, e de modo que indevidamente venhamos a nos tornar um peso para a igreja, uma fonte de problema para os de dentro e uma pedra de tropeço para aqueles que estão de fora. E a diligenciardes, nos exortamos, irmãos, a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais, ou de ninguém venhais a precisar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a sua palavra.